Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As próprias leituras já nos indicam esse caminho, que são 3 pilares da Quaresma: a oração, a esmola e o jejum. E hoje é uma dimensão do jejum, que tanto a primeira leitura fala, quanto Jesus, ele coloca também essa posição, o Evangelho coloca sobre o jejum, que é importante para todos nós. Claro, tem problemas de saúde, pessoas que têm problemas de saúde que precisam estar aí verificando se tem condições ou não. Mas podem fazer penitência, podem fazer tranquilamente mortificações em sua vida. Nós precisamos entrar no espírito da Quaresma. Não pode ser uma dimensão que passa mais um ano na nossa vida e nada muda, nada transforma, não praticamos nada, desistimos fáceis das penitências. Ah, padre, eu não dei conta, eu fiz. É porque também, às vezes, quer fazer coisas extraordinárias. Nós precisamos ir pelo cotidiano da nossa vida, fazer nossas mortificações, as nossas penitências. E o jejum, que é uma prática de penitência, mas também é uma prática de luto espiritual. Nós estamos com o coração contrito, com o coração humilhado, como diz o Evangelho. Por que os discípulos não faziam jejum? Porque sendo um momento também de luto espiritual para a nossa vida, de olharmos a nossa vida e pedir ao Senhor que nos purifique, os apóstolos não iam jejuar porque Jesus estava com eles. Depois, sim, vão jejuar. E nós temos o Senhor, mas precisamos entrar na prática. Até o próprio Jesus, ele jejuou. Para mostrar para nós, para mim, para você, que o jejum é importante. Tem cristão, estou falando aqui católico, que tem abandonado essa prática espiritual. Você não sabe o que está perdendo. É necessário para formar você, para expiar os seus pecados. Nós jejuamos não por causa de regras ou por causa de realidades que nós assumimos. Nós fazemos jejum porque quem precisa é a pessoa que faz o jejum. Se você quer ser purificado, se você quer ser transformado, se você quer expiar os seus pecados e vencer as suas tendências, as suas maldades, precisa se fazer jejum. E Jesus diz que tem realidades na nossa vida e certos demônios que só podem ser libertos através do jejum e da oração. Tem coisas na sua vida que só será vencido pelo jejum. Ah, mas eu tenho rezado. Precisa colocar o teu corpo para rezar junto. E o jejum põe em submissão a Deus o nosso corpo. E além de tudo, para vencer direta e indiretamente alguns pecados que estão ligados àquilo que é o comer. São os pecados da sensualidade. O jejum combate isso. É aquela questão, se a pessoa não consegue controlar a boca,
não vai controlar mais nada no corpo. Se não consegue fazer um jejum, as outras coisas estão sendo levadas. Mas aqui eu relembro, tem pessoas que não podem, mas precisa submeter o seu corpo a outra dimensão. Só oração domina o corpo? Não. E muitas vezes não domina de jeito nenhum. Mas é preciso humilhar o nosso corpo. E nós humilhamos o nosso corpo através do jejum. E outras realidades, claro, da quaresma, que são as mortificações, são as penitências que nós precisamos viver e assumir. Se a gente assume uma penitência, uma mortificação e vive na fidelidade, o caminho já está bem andado. Porém, é uma prática, quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras da quaresma requer jejum e abstinência de carne. Se você não pode fazer o jejum, faça abstinência. Para humilhar, o nosso corpo ele precisa ser humilhado. Porque é preciso se submeter ao Senhor. E o jejum ajuda isso. E muita gente já tem abandonado essa prática. Não consegue, está fazendo jejum, de repente esquece e come. Ah, mas eu não tenho forças, eu não aguento. Aguenta fazer tantas coisas, mas não aguento fazer um jejum. Que o importante é para você. Você está fazendo um bem para si mesmo, para a sua vida espiritual. Mas quando estivermos fazendo jejum, nós precisamos estar envolto de um espírito de misericórdia e compaixão para com o outro. Sacrifícios sem misericórdia de nada serve. Preciso ter misericórdia por aqueles que não conseguem fazer, eu preciso ter compaixão por aqueles que não conseguem fazer. Tem gente que faz o jejum envolvido pelo julgamento. Eu faço e fulano não faz. Aí precisamos pensar, problema dele. O problema não é teu, é da pessoa que não está fazendo. E além de tudo, nós não sabemos a condição que a pessoa está vivendo porque ela não está fazendo. Se você está fazendo a penitência, o jejum, Jesus fala que precisamos lavar o rosto, colocar um perfume e ficar de bom rosto. Para ninguém dizer assim, fulano está fazendo jejum. O jejum é uma prática entre você e Deus. Se o teu corpo está precisando se humilhar, se você está precisando vencer algumas coisas em sua vida e está dizendo assim, a minha espiritualidade, a minha oração não está funcionando nisso que eu estou rezando, faça jejum. Faça penitência. Faça mortificação. Hoje, a tendência é o quê? Eu senti, eu pratico. Estou com desejo, vou lá e faço. A pessoa fica praticamente dominada pelo corpo. Mas o corpo ele precisa ser humilhado, ele precisa ser submetido à graça de Deus. Ele precisa ser submetido à presença do Senhor. E além de tudo, se você quer se purificar dos seus pecados, faça jejum. Não deixa para se purificar no purgatório, se purifica aqui. Porque lá é terrível. Assim, as experiências dos santos, assim a igreja ensina que é melhor se purificar lá, aqui, do que deixar para lá. Então, quer vencer aqueles pecados que você já cometeu, aquilo que ainda grita dentro de você, aceite
o jejum, aceite o sofrimento, aceite aquilo que vem até a sua vida, porque serão meios para a sua santificação. Por isso que os santos levavam dias e dias fazendo jejum, porque eles queriam, além de tudo, não se deixarem ser arrastados pelas tendências, que todo ser humano tem a sua tendência maldosa, o seu mal, os seus desejos impuros. A carne às vezes fica gritando e vai arrastando a pessoa para todo tipo de pecado que está ligado à carne. Além de vencer, através do jejum, os pecados da sensualidade, vencemos o pecado da preguiça. E, além de tudo, vencemos o pecado da gula. Gula e preguiça são os pecados anexados à sensualidade e que arrasta cada um de nós para a prática inconsequente dos nossos desejos, das nossas tendências. Meu querido, o jejum ele precisa nos formar para o céu. E ele nos forma para o céu. Ah, não sei fazer jejum. Vai lá na loja da Canção Nova e compra a prática de jejuns. Entra num site católico e veja aí como é que se faz jejum. Padre Jonas tem um livrinho, Prática de Jejum, que ensina como se fazer o jejum, que cabe em qualquer pessoa. Tem um do mais simples, que é o da igreja, até o completo, que é mais complexo, para aqueles que querem realmente estarem submetidos à graça de Deus. Lembrando que o jejum é um bem para você. Peça essa graça ao Senhor de poder dominar os seus instintos, dominar as suas tendências através da mortificação, através do jejum. E a primeira leitura vai dizer que em dias de jejum, às vezes minha oração não está dando, estou fazendo jejum e as coisas não estão mudando. Porque no dia de jejuns, dos nossos jejuns, o que estamos fazendo? No dia do nosso jejum, nós precisamos estar totalmente voltados para a oração. É momento também de lançar fora do nosso coração toda e qualquer espécie de injustiça, de pecado, de coisas sem misericórdia. E o jejum requer caridade. A igreja ensina, se eu vou me abster através do jejum e da mortificação, a caridade precisa acontecer. Não é só uma caridade financeira, mas principalmente a caridade de amor ao próximo. Que adianta você estar fazendo jejum e estar brigando com Deus e todo mundo? Está voltado para as suas tendências. O jejum é para submeter tudo isso à graça de Deus. Se você não faz, nunca fez, e quer retomar, retome. Se você quer fazer pela primeira vez, faça. Mas hoje é o dia de fazer penitência, de fazer jejum. Tome aí um café reforçado e passe o dia em penitência. E lembrando que o jejum, para encerrar, o jejum faz expiar os nossos pecados. O jejum faz expiar os nossos pecados. E nós precisamos pedir a Deus esta graça. Quer ser purificado? Faça jejum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.